Caríssimos irmãos, estamos aqui mais uma vez para viver esse encontro e hoje esse segmento, o caminho de santidade. Hoje nós queremos refletir sobre um tema muito importante, que é a oração vocal. Então, o Padre Francisco Fausto, no livro dele Para Estar com Deus, que nós estamos seguindo, ele começa dizendo: olha, quando você pensa em Deus, diz coisas íntimas do coração e faz isso através do pensamento, isso é oração mental. Agora, o que é a oração vocal, que é o tema desse nosso pequeno encontro? São as orações que nós fazemos falando. Então ele diz, quando nós fazemos as orações da missa, quando nós rezamos o terço, ou rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria em voz alta, nós estamos fazendo uma oração vocal. Ele lembra que Jesus, ele praticava essa oração, fazia parte da oração de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele fazia as orações do povo de Israel, como por exemplo, o Shema Israel, que é o início de Deuteronômio capítulo 6. Então Jesus, ele com muita frequência, ele fazia orações vocais, mas também as orações mentais. Oração vocal. Jesus rezava os salmos, as orações tradicionais judaicas. Jesus participava das orações na sinagoga, as festas do templo. Jesus seguia toda a liturgia do povo de Israel ao longo do ano, cheia de preces, de cânticos, de orações diversas. Então, fazia parte da oração de Jesus a oração vocal. E muitas vezes também a oração mental, quando Jesus subia uma montanha para estar em oração sozinho, e ali Jesus estava nesse diálogo interior de intimidade com o Pai. Então as duas coisas são importantes para nós. Jesus mesmo nos ensinou uma oração vocal importantíssima, que é o Pai Nosso. Nos Evangelhos nós temos ali todo o início da oração da Ave Maria, a segunda parte é que foi criada depois. Toda a primeira parte é parte do Evangelho de São Lucas. Então a oração vocal, ela é muito importante para a nossa vida espiritual. Alguém pode dizer assim: eu não gosto de recitar fórmulas, eu gosto de rezar espontaneamente. Os pensamentos e os sentimentos devem sair do coração. Isso é uma verdade de alguma maneira. É importante que a oração ela saia do coração, mas a oração vocal ela é também importante para a nossa vida espiritual. Quando nós rezamos apenas com as nossas palavras, vamos dizer que nós estamos rezando a partir daquilo que temos dentro de nós. Agora, muitas vezes pode acontecer da nossa oração ser muito rica ou muito pobre. Porque quando nós fazemos a oração só com as nossas palavras, estamos rezando a partir daquilo que temos dentro de nós, dos conteúdos, das experiências que nós temos dentro de nós. Agora, quando nós utilizamos as orações vocais, muitas vezes elas trazem uma riqueza de conteúdo, de experiência de Deus, de espiritualidade, que trazem algo novo para a nossa vida e para a nossa oração. Então, as orações vocais, elas oferecem para nós, muitas vezes, tesouros de pensamentos, de verdades, de compreensão das coisas de Deus, de sentimentos, desejos, que o nosso coração sozinho nunca seria capaz de descobrir. Então é importantíssimo
oração vocal, né? É claro que é necessário, é preciso que nós escolhamos boas orações vocais, além do Pai Nosso, da Ave Maria, da oração do terço, ou como, por exemplo, o terço da misericórdia, que ali o terço da misericórdia, ele nos remete a todo o mistério da paixão de Cristo, que é fonte de graça para nós. Então, uma oração vocal, onde nós nos dirigimos ao Pai e suplicamos a misericórdia do Pai pelo sangue precioso de Jesus para o mundo inteiro. Então, traz toda uma riqueza de espiritualidade do mistério da paixão, do mistério da redenção que o Senhor realiza. Agora, nós precisamos tomar cuidado, porque a oração vocal, ela pode ser muito enriquecedora, mas nós podemos cair em algumas armadilhas, né? Qual é uma primeira armadilha em que nós podemos cair nas orações vocais? Primeiro, é o perfeccionismo. Então, a oração vocal é importante, é necessária, faz parte também da nossa espiritualidade cristã católica. Mas temos que tomar cuidado com o perfeccionismo, ou seja, às vezes nós queremos ter uma atenção perfeita na oração vocal. É claro que quando nós rezamos uma oração vocal, nós precisamos de atenção naquilo que nós estamos fazendo. Mas muitas vezes nós não vamos ter uma atenção perfeita. E aí o que pode acontecer? Nós precisamos então nos concentrar, nos colocar na presença de Deus. Nós precisamos estar atentos às palavras que nós estamos pronunciando, seja rezando um Pai Nosso, seja rezando um salmo, por exemplo, né? Ou Magnífica de Nossa Senhora, que é muito bonito, mas nós precisamos também colocar toda a nossa atenção, mas nós precisamos também nos contentar que muitas vezes nossa atenção não vai ser perfeita. Então tem aí o perfeccionismo, né? O perfeccionismo em querer ter uma atenção perfeita. Uma vez uma pessoa dizia: "Ah, padre, eu nunca consigo rezar o terço completo." Por quê? Porque eu estou rezando o terço, aí chega a segunda dezena, eu me distraio, aí eu volto, aí eu rezo, aí eu vou rezar, eu de novo me distraio, eu nunca consigo completar. Não, não é assim. Nós temos que tomar cuidado para não nos distrairmos, mas nós não podemos querer uma atenção perfeita. Precisamos fazer o melhor, e aquilo que Deus sabe que é o nosso melhor, Ele vai acolher e Ele vai derramar as graças que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Depois, um outro perigo, uma outra armadilha na qual nós podemos cair, que é a frieza, a rotina. Podemos também fazer as orações simplesmente pela rotina que nós temos. Então, muitas vezes rezamos e não prestamos atenção nas palavras que nós estamos pronunciando, que nós estamos rezando. Então, nós precisamos sair desse problema, a frieza, a rotina, rezar de maneira mecânica, sem nos esforçar para prestar atenção àquilo que nós estamos dizendo, né? Então, nós precisamos também lutar. Então, não podemos nem querer uma atenção perfeita e nem chegar a rezar de qualquer maneira, fazer as coisas de qualquer modo. Nos autores de espiritualidade, eles dizem que nós temos, assim, 3 tipos de atenção. O primeiro tipo de atenção é a atenção às palavras que nós estamos rezando e pronunciando. Perceber o significado delas, aquilo que elas estão dizendo. Então, se eu pego, por exemplo, uma oração, sei lá, uma oração de Santo Agostinho, ou uma oração de Santa Catarina de Sena, tem orações dela, né? Então, eu vou ali procurar perceber o significado, o que está querendo dizer, qual é o mistério de Deus que está ali por detrás, né? Mas
Essa é uma primeira maneira de atenção. Uma outra maneira de atenção é nós estarmos atentos às ideias, às ideias principais daquilo que nós estamos rezando. Então, por exemplo, eu estou rezando um salmo, eu posso ter a atenção a cada versículo, mas eu posso também ter uma atenção à grande ideia daquele salmo. Às vezes é um salmo de confiança, às vezes é um salmo de pedido de perdão, às vezes é um salmo de agradecimento, de louvor a Deus. Então eu posso estar atento a isso, estar atento à grande ideia. Nesse salmo estou suplicando a graça de Deus. Neste salmo eu estou agradecendo o Senhor. A outra maneira de atenção é a atenção àquele a quem nós estamos rezando. Então, eu não deixo de prestar atenção nas palavras, não deixo de prestar atenção nas ideias principais do salmo, mas, sobretudo, eu estou atento àquele a quem eu estou falando. A esse Deus que é o Deus que perdoa, esse Deus que é o Deus misericordioso, esse Deus que é o Deus atento às minhas necessidades, esse Deus que é digno do meu louvor, da minha adoração, pela sua grandeza, pela sua fidelidade. Então, a atenção a Deus a quem eu estou falando. Continuando aqui dos conteúdos do Padre Francisco Faus, ele vai dizer assim: acabamos de ver que o modo certo de praticar a oração vocal evita o perfeccionismo e também a rotina mecânica. O que Deus nos pede na oração vocal? Primeiro, amor. A nossa oração precisa ser expressão de fé e amor ao Senhor. Que nós saibamos na nossa oração nos esquecer de nosso egoísmo, que nós saibamos fazer a nossa oração motivados mais no amor a Deus, na glória de Deus, do que em nossos interesses. Então, colocar amor naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos rezando, né? A outra coisa, nós precisamos na oração colocar boa vontade, rezar do melhor modo possível naquele momento. Por quê? Porque pode ter um dia que a nossa atenção ela esteja muito próxima da perfeição. Tem outro dia que a nossa cabeça está embaralhada. Nós rezamos, não conseguimos colocar toda a atenção. Rezar o melhor que nós podemos naquele momento. Boa vontade, né? E aí podemos dizer, fazer o propósito de valorizar as orações, a cada oração, procurando fazer o melhor que nós podemos fazer para o Senhor, né? Deus não precisa de nossas obras perfeitas, mas Ele precisa do nosso amor. E às vezes o amor perfeito não está em fazer as coisas de um modo perfeito. Às vezes o amor perfeito é fazer o melhor que nós podemos naquele momento. Terminamos com uma ideia. Tantas orações vocais são tão preciosas e nós precisamos valorizar. A liturgia das horas, por exemplo, o terço, a oração do Ângelus que nós podemos fazer. Tantas orações bonitas que os santos compuseram, a igreja compôs, pessoas na igreja, a Nossa Senhora, o Sagrado Coração de Jesus, né? As orações são muito preciosas, né? Santo Afonso, ele dizia, quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. Que as orações vocais sejam o sustento da nossa oração, do espírito de oração no cotidiano e de viver uma oração contínua, vivendo na presença do Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Nossa Senhora, São José, mestres de oração, nos ajudem sempre a rezar. Amém.